Bem, pessoal, vamos retornar aqui aquilo que nós estávamos tratando. Deixa eu só ver aqui onde é que está esse bicho. Pronto. Eu ver exatamente o que está aparecendo para vocês. Acho que está tudo certo. A câmera está do ladinho aqui em cima, né? Não está atrapalhando a visualização aí do slide, né? Bem, então, estávamos tratando antes do nosso intervalo, do nosso recreio virtual, né? Estávamos tratando aí do consentimento do ofendido. E aí eu estava falando para vocês a respeito da relevância do dissentimento por parte do ofendido. E ali eu falei, a gente tem que verificar se esse dissentimento ele não está previsto no tipo penal incriminador. Porque se o dissentimento estiver previsto no tipo penal incriminador, a gente não tem o consentimento do ofendido como uma causa excludente da ilicitude. A gente vai ter como causa excludente do fato típico. Porque se o dissentimento está previsto no tipo penal, esse dissentimento é necessário para dar tipicidade à conduta. Entendem? Entendem por que quando eu falei ainda na aula presencial, eu lembro de ter falado isso na turma de vocês, eu disse, vocês podem não conseguir compreender essa estrutura do crime aqui, mas ela tem uma lógica, ela tem um sentido, ela tem um porquê. Cada elemento do crime ele tem um porquê de estar neste local, nesta posição. Então, a gente analisa primeiro o fato típico justamente para que a gente veja todos os elementos que, em tese, constituem o crime. E só depois a gente passa para a análise da ilicitude, e depois a gente passa para analisar se o agente é culpável ou não. Então, se o dissentimento ele estiver previsto como uma elementar do tipo penal, se o dissentimento for uma elementar do tipo penal, havendo consentimento por parte da pseudo-vítima, né, nós não teremos crime, mas não é por uma excludente supralegal de ilicitude. Nós não teremos crime porque a conduta não constitui fato típico. Aliás, não há uma tipicidade penal naquela conduta. Não há uma tipicidade penal, não há uma tipicidade formal naquela conduta. Okay? Então, qual é a natureza jurídica da causa supralegal de exclusão da ilicitude? Qual é a natureza jurídica da causa qual é a natureza jurídica do consentimento do ofendido? Qual é a natureza jurídica do consentimento do ofendido? Alguém, pelo amor de Deus, desligue o áudio, pelo amor de Deus, porque eu não consigo me concentrar, não. Tire o áudio aí, alguém que tiver com áudio, por favor. Deixa eu ver aqui se tem alguém com áudio. Aparentemente, todos sem áudio, mas pronto, agora. Agora sim. Beleza. Qual a natureza jurídica do consentimento do ofendido? A natureza jurídica é de uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Por que supralegal? Porque é uma causa que exclui a ilicitude que não está prevista na lei. É uma criação da doutrina e aceita pela jurisprudência. Né? É isso aí. Antes de continuar, deixa eu ver aqui. Cleginaldo pergunta o seguinte. Pode dar outro exemplo, além do artigo 150? Olha, de cabeça, Cleginaldo. De cabeça, não. De cabeça, não tenho, não. Viu? Nesse momento, de cabeça, não tenho outro exemplo além de 150, não. Tá? Veja, eu não tenho outro exemplo de situação de dissentimento no próprio tipo penal. Agora não me vem à mente nenhuma outra situação de dissentimento no tipo penal, que o consentimento vai excluir o fato típico. Certo? Mas outro exemplo de consentimento do ofendido eu tenho. A gente vai ver daqui a pouco. Bom? Então, quais são os requisitos para que o consentimento do ofendido possa estar
possa ser aplicado. Quais são os requisitos? Primeiro, o dissentimento tem que estar fora do tipo penal. Porque, como eu coloquei até aqui, se o dissentimento estiver no tipo penal, nós não teremos uma exclusão da ilicitude. Nós teremos uma exclusão do fato típico. E como eu coloquei desde a primeira aula a respeito do conceito de crime, nós temos fato típico, ilicitude, culpabilidade. A inexistência do elemento anterior prejudica a análise do elemento posterior. O prejuízo do elemento antecedente prejudica a análise do elemento subsequente. Se eu constato que o fato não é típico, eu nem analiso se ele é ilícito. Porque, como nós vimos na aula passada, pela teoria da indicidiariedade ou da ratio cognoscendi, que é aplicada pelo Código Penal, quando eu constato o fato típico, eu tenho uma presunção relativa de que esse fato típico também é ilícito. Entendem? Então, o dissentimento tem que ser fora do tipo penal. Fora do tipo penal. Exemplo de um crime em que o dissentimento está fora do tipo penal: cárcere privado, sequestro e cárcere privado. Não é a extorsão mediante sequestro, é o sequestro ou cárcere privado. No sequestro e cárcere privado, o dissentimento da pessoa sequestrada ou encarcerada, ela está fora do tipo penal. Ela está fora do tipo penal. Então, se alguém é mantida encarcerada com o seu consentimento, não há o crime de sequestro e cárcere privado. Além disso, alguém pare também aí, por favor, de mexer aqui na projeção, por gentileza. Além do dissentimento e do ofendido, além do dissentimento fora do tipo penal, como é o exemplo do cárcere privado, né, do sequestro do cárcere privado, o ofendido tem que ser pessoa capaz. De modo que o consentimento do ofendido menor de idade, ou que por alguma razão, por uma debilidade mental, uma deficiência mental, não goza do seu pleno discernimento mental, eventuais consentimentos, nesse sentido, com a prática do crime, não podem excluir a ilicitude. Então, imagine alguém maior de 18 anos, mas que tenha um retardo mental. Essa pessoa, ela não tem capacidade de consentir para o ato. O eventual consentimento dela não tem idoneidade jurídica, de modo que não pode surtir efeito algum. Então, além do dissentimento fora do tipo penal, tem que tratar-se de ofendido capaz. O consentimento precisa ser válido. A pessoa que consente com a prática, ela precisa estar aí, né, completamente livre na escolha que fez em consentir com a prática da infração penal, do que seria, em tese, infração penal. Se esse consentimento ele é viciado, maculado por uma coação, por exemplo, nós não podemos ter o consentimento do ofendido. Bem, além desses três requisitos, seguem os demais. O bem jurídico precisa ser disponível. Eu tenho que estar diante de um fato típico que tenha como tutela, como proteção, um bem jurídico disponível. Porque se o bem jurídico for indisponível, o consentimento do ofendido não vale para excluir a ilicitude. Exemplo, a vida é um bem jurídico indisponível. A vida é um bem jurídico indisponível. Então, se eu peço para alguém
praticar eutanásia para abreviar a minha vida, esta pessoa que pratica a eutanásia, ela, por mais que possa receber uma pena a menor, por conta do homicídio privilegiado previsto no artigo 1º, no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, ela não deixa de ser condenada porque ela não deixa de cometer crime. Ela tem apenas uma pena menor, mas ela continua recebendo pena, porque ela continua praticando crime, já que o bem jurídico vida não é disponível. E assim, o ofendido com esse homicídio não poderia consentir de modo válido, de modo juridicamente válido, para retirar a ilicitude da conduta da pessoa que pratica a eutanásia. Então, nesta situação, nós estamos diante, por exemplo, de um bem jurídico indisponível que não pode, portanto, ser suscetível de consentimento do ofendido. O quinto requisito, o bem jurídico violado tem que ser próprio. Não pode ser um bem jurídico alheio. Eu não posso consentir com a ofensa a um bem jurídico de um terceiro. Por isso que na extorsão mediante sequestro não se admite a figura do consentimento do ofendido. Por quê? Porque quando há o sequestro, quando há extorsão mediante sequestro, há a cobrança de um resgate que condiciona a liberação daquele sequestro. E aí, se há violação do patrimônio de alguém, se o bem jurídico patrimônio é violado é de um terceiro, o bem jurídico patrimônio violado é de um terceiro, então não cabe consentimento do ofendido. Como também não cabe consentimento do ofendido num cárcere privado praticado contra um terceiro, autorizado por outrem. Eu não posso chegar e dizer assim, ó, você pode manter em cárcere a minha filha. Você está casado com ela. Você pode mantê-la em cárcere privado. Não posso fazer isso. Porque o bem jurídico liberdade de locomoção não é meu que estou consentindo. É da minha filha. E minha filha é outro sujeito de direito. É outra pessoa. O sexto requisito é que o consentimento seja prévio ou simultâneo, ou no máximo, simultâneo à lesão ao bem jurídico. Não pode ser posterior. Não pode ser posterior. Por isso que discursos de vítimas acometidos pela síndrome de Estocolmo não são válidos como consentimento do ofendido. O que é a síndrome de Estocolmo? É um mal, né, geralmente transitório, né, que algumas pessoas que tiveram uma privação de liberdade experimentam logo após a sua liberação. Então, a síndrome de Estocolmo é eu não vou dizer distúrbio, eu não lembro agora a classificação dela, mas é um mal psicológico, né, que a pessoa se vê acometida temporariamente por conta do trauma. É uma reação traumática, pronto, lembrei, é uma reação traumática que a pessoa que foi privada da liberdade, enfim, ela tem após, né, com o término da prática da infração penal, de criar um certo vínculo de afetividade com o seu sequestrador. Então, muitas vezes a pessoa chega e diz, não, eu não guardo mágoa contra ele, ele foi uma pessoa maravilhosa comigo, ele estava lá me sequestrando, mas ele fazia palavra cruzada comigo. Ele levava um cupcake para a gente tomar um chá da tarde enquanto o sequestro ocorria. Ele me contava piadas. Então, esse tipo de comportamento, que geralmente é decorrente de um trauma, do trauma
associado ao sequestro foi praticado, né, esse trauma ele é considerado como síndrome de Estocolmo, né? E aí, como geralmente essa postura ela é posterior à lesão ao bem jurídico, não é aceito esse consentimento que é posterior. Claro que com a síndrome de Estocolmo ainda menos. Eu só trouxe a síndrome de Estocolmo para cá para a gente poder fazer aí uma abordagem mais realística do que a gente encontra no dia a dia em relação aos sequestros. Consentimento tem que ser expresso, minha gente. Não basta um consentimento tácito. Então, imagine lá, num sequestro de cárcere privado, o sujeito vem respondendo criminalmente por aquele crime e depois, entre ele e a vítima, há uma arrebatadora paixão e ambos se apaixonam de tal modo que convola núpcias. Eles se casam. Né? Houve uma paixão ali arrebatadora. Tudo que ela queria na vida dela era ter um marido sequestrador. Ou ele ter uma esposa sequestradora, né? Ou ele ter um marido sequestrador, ou ela ter uma esposa sequestradora. Aqui não tem problema. Né? Aqui não tem problema. Então, imagine essa situação. Esse ato posterior, não é? Esse consentimento tácito com o sequestro também não serve para o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido tem que ser expresso. Tem que ser expresso. E a pessoa que está atuando na ofensa ao bem jurídico, ela tem que ter consciência, ela tem que saber que está atuando numa situação que autoriza a justificante, que ela está atuando dentro do consentimento do ofendido. E aí, questões especiais. É possível legítima defesa recíproca? Ou seja, é possível legítima defesa contra a legítima defesa? Não. A doutrina mais autorizada não permite que nós tenhamos a legítima defesa recíproca. Por quê? Porque uma daquelas agressões é a agressão injusta. Só uma daquelas agressões constitui em reação a uma agressão injusta e, portanto, só uma delas pode ser considerada legítima defesa. Então, não é admitida a legítima defesa recíproca. Pode haver legítima defesa sucessiva, pode haver legítima defesa sucessiva. A sucessiva, sim. Na sucessiva, eu posso ter, sim, uma legítima defesa sucessiva. Quando, Edinaldo? Quando a pessoa que está... Eu vejo, tem duas pessoas. Essa está agredindo essa. Uma agressão atual e injusta. Essa pessoa aqui está se defendendo. Ela está em legítima defesa. Só que chega um momento que a agressão cessou. A agressão parou. Mas essa pessoa que estava até então se defendendo continua agredindo. Ora, se ela continuou agredindo quando não havia mais a agressão inicial, ela está cometendo o excesso punível previsto pelo parágrafo único do artigo 23 do Código Penal. E aí, nessa situação, esta pessoa que era a agressora inicial, agora está sendo agredida. E aí, neste momento em que ela passa a ser agredida, ela pode atuar em legítima defesa. Daí o termo legítima defesa sucessiva. Ela não é recíproca, porque ela não acontece no mesmo momento. Ela é sucessiva. Esse que estava em legítima defesa se transformou em agressor. Esse que agora está sendo agredido está, sim, agindo em legítima defesa. Certo? Pode legítima defesa contra estado de necessidade?
Eu posso ter uma legítima defesa contra um estado de necessidade? Não. A doutrina mais autorizada diz que não. E por quê? E por quê? Porque o estado de necessidade, ele surge... Aliás, perdão, minha gente, eu confundi a ordem de legítima defesa de estado de necessidade contra legítima defesa. Legítima defesa contra estado de necessidade pode? Pode. Pode sim. Por que pode, Edinaldo? Por que pode? Porque no estado de necessidade eu estou diante de um perigo atual. Então imagine aquela situação lá dos náufragos. Dos náufragos. Eu tenho um náufrago que só tem agora um colete salva-vidas. O outro náufrago está sem colete salva-vida. E ele vai começar a agredir este náufrago para tomar o colete salva-vida e poder se salvar. Percebam que o naufrágio não foi gerado por ninguém. O naufrágio é um perigo atual. Foi uma circunstância, um caso fortuito ou uma força maior, não se sabe. Então, a questão de perigo diz respeito ao naufrágio. Esse sujeito aqui está agindo em estado de necessidade, agredindo um bem jurídico de igual hierarquia, que é a vida, porque ele quer se salvar e sacrificar a vida de quem está com o colete. Então, esse sujeito começa a agredir o náufrago que está com o colete. Essa agressão é uma agressão injusta. Essa agressão não é justa, ela é injusta. Ela pode não ser criminosa, ela pode não ser ilícita, mas ela é injusta. E aí esse náufrago agora, ele passa a agir em legítima defesa. Porque ele passa a ser agredido e ele passa a agir em legítima defesa. Então, é possível legítima defesa contra estado de necessidade? Positivo. Vamos ver aqui quem pergunta. Deixa eu ver. Legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. Como fica essa situação? Está lendo no livro, né, Clesnaldo? Legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. O que é uma coisa e outra, né? Legítima defesa real é aquela legítima defesa em que você está diante de uma agressão atual ou iminente, uma agressão real, uma agressão efetiva. A legítima defesa putativa é aquela em que a agressão só existe na sua cabeça. Ela não existe na realidade. É aquela situação, por exemplo, do agente que, tendo um inimigo declarado e que havia já prometido matá-lo quando o encontrasse, encontra com esse desafeto, e aí o desafeto, fazendo uma menção de colocar, fazendo um movimento, na verdade, de colocar as mãos para trás, e a outra pessoa, acreditando que ela sacará de uma arma para matá-la, intervém antecipadamente e lesiona ou mata o seu desafeto. Quando, na verdade, o que o desafeto estava fazendo era pegando a sua carteira do bolso da calça. Tentando pegar a carteira do bolso da calça. A ofensa, a agressão, está aí nessa situação apenas na cabeça do agente. Ela nunca existiu na prática. A legítima defesa putativa, ela não é excludente da ilicitude. Ela pode figurar como uma excludente da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Ela pode figurar. E aí, como é que fica a legítima defesa real contra a legítima defesa putativa? Ela é possível? É possível. Né? Por que a legítima defesa real é possível em relação à putativa? Por que ela é possível? Porque se na putativa eu tenho uma imaginação de agressão, e a partir dessa imaginação de agressão
eu começo a agredir alguém, esse alguém que está sendo agredido, ele pode repelir essa injusta agressão. Ele pode repelir essa injusta agressão. Imagine esse exemplo que eu dei. Imagine que a pessoa que está fazendo um movimento com as mãos para as costas, para pegar a carteira, ela comece a ser espancada, ela começa a ser agredida pelo desafeto que putativamente imagina que está prestes, está na iminência de ser agredido. Então, esta pessoa que começa a ser efetivamente agredida, ela pode sim agir em legítima defesa real. Tá joia? Explicado? Acredito que sim. Tudo bem. A gente encerrou aqui. Oi? A gente encerrou aqui o tema de legítima defesa. Vamos iniciar agora o tema relacionado à culpabilidade. Esse tempo que nos resta. Bem, encerramos 2 elementos do conceito analítico de crime. 2 elementos. Encerramos o fato típico e a ilicitude. Temos muita coisa para a prova, hein? Temos muita coisa para a prova. Só dentro do fato típico nós temos conduta, dolo, culpa, preterdolo, ação, omissão, omissão própria, omissão imprópria, resultado, natural e jurídico, relação de causalidade, tipicidade formal e material. Temos a classificação dos crimes que nós vimos. Temos a ilicitude, suas teorias, suas hipóteses legais e supralegais. E agora a culpabilidade. Estudem. Sem estudo não haverá salvação. Vamos lá. Culpabilidade. Terceiro substrato do crime. A culpabilidade é o terceiro substrato do conceito analítico de crime. Quer você considere a culpabilidade como um elemento do crime, como são os adeptos da corrente tripartite do conceito analítico de crime, quer você considere a culpabilidade não como um elemento do crime, mas como um pressuposto para a aplicação da pena, como consideram os adeptos da corrente bipartite do conceito analítico de crime, a culpabilidade existe. A culpabilidade existe. E se ela existe, nós temos que estudá-la. Quer você estude a culpabilidade como um elemento do crime, quer você considere a culpabilidade como um pressuposto para a aplicação da pena, nós temos que estudá-lo porque ambos não negam a culpabilidade. O debate entre os tripartites e os bipartites é qual a localização da culpabilidade, mas não negam a sua existência, nem a sua importância. Pois bem, o que é então a culpabilidade? Nada mais é do que um juízo de reprovabilidade, um juízo de censura, um juízo de reprovação que é realizado, que é feito, tanto na formação quanto na manifestação da vontade do agente. É um juízo de reprovabilidade. Um juízo de reprovação que é feito, que é realizado. Menino, como o tempo passa rápido aqui, viu? Que é feito, que é realizado na formação, né? Na formação, nos atos preparatórios, na formação da vontade, né? E nessa manifestação de vontade do agente que pratica, né? O agente, evidentemente, é aquele que pratica o crime, pratica a conduta prevista na lei penal como criminoso, né? Que causa, portanto, um fato típico também ilícito. Lembre-se que a culpabilidade ela é analisada depois da ilicitude. Então, se eu analiso a culpabilidade, eu estou afirmando que o fato é típico e ilícito. E aí, essa culpabilidade, né, traz para a gente a certeza de que aquela pessoa sobre a qual recai esse juízo de reprovação,
deve receber a pena correspondente à prática da infração penal que ela praticou. A culpabilidade, minha gente, é muito importante para o direito penal moderno. Por que ela é muito importante? Porque ela é a concretização, o reforço da ideia de que nós estamos diante de um direito penal do autor. Do direito penal que pune as pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas fazem. E esse juízo de reprovação recai sobre a pessoa não por quem ela é, mas sim pelo que ela fez. Daí a culpabilidade ser tão importante. Quais são as teorias que explicam a culpabilidade? Nós temos a teoria psicológica da culpabilidade, a normativa, também chamada de psicológica e normativa, a normativa pura, também chamada de normativa extrema, e a teoria limitada da culpabilidade. 4 teorias disputam a atenção dos professores, dos estudiosos, dos criminalistas, para explicar a culpabilidade. A depender da teoria, nós temos aí uma mera alteração, né? Uma mera não, né? Nós temos uma alteração em relação aos elementos que integram a culpabilidade. Bem, o que vai dizer a teoria psicológica da culpabilidade? O que vai dizer a teoria psicológica da culpabilidade? Quando é que ela foi aplicada? Ela foi aplicada na teoria causalista, na teoria clássica, que é a teoria que antecede a teoria neokantista, que antecede a teoria finalista. Né? Então, a teoria psicológica da culpabilidade, ela vai estabelecer que a imputabilidade penal, não é um mero pressuposto da culpabilidade. A imputabilidade penal é um mero pressuposto da culpabilidade. A imputabilidade, como a gente vai estudar mais para frente, não é um elemento da culpabilidade, mas um mero pressuposto. É como se a imputabilidade estivesse fora da culpabilidade e fosse o pressuposto para eu avaliar se esse agente é ou não é culpável. É ou não é culpável. E aí, por essa teoria, a culpabilidade é composta apenas pelo dolo e pela culpa. Vejam, para a teoria clássica, o dolo e a culpa não estão no fato típico. O dolo e a culpa, eles estão na culpabilidade. O dolo e a culpa estão na culpabilidade, não no fato típico. É o finalismo penal quem tira o dolo e a culpa da culpabilidade e leva para o fato típico. Essa teoria tem esse nome, teoria psicológica, justamente porque o dolo e a culpa estão dentro da culpabilidade. E nós vimos que tanto o dolo e a culpa, eles exigem como elemento o elemento intelectivo, o elemento psicológico. O querer fazer, o assumir o risco de fazer, o saber que estou fazendo, contrariando um dever objetivo de cuidado. Então, dentro da teoria psicológica da culpabilidade, o dolo e a culpa estão dentro da culpabilidade, fazem parte da culpabilidade, e essa culpabilidade, como o próprio nome deixa antever, é um mero vínculo psicológico entre a pessoa que pratica o crime, a pessoa que pratica a conduta, e esse fato típico e essa ilicitude necessária para o crime. Na ideia da teoria psicológica de culpabilidade, a culpabilidade obrigatoriamente é um elemento do crime. Ela é obrigatoriamente um elemento do crime. Porque você não poderia ter crime sem dolo e sem culpa. A culpabilidade ela é obrigatória como elemento do crime. E aí, quais são os elementos da culpabilidade
na perspectiva da teoria psicológica. Quais são os elementos? A imputabilidade como pressuposto, o dolo e a culpa. O dolo e a culpa. Por que esse dolo é chamado de dolo normativo? Como está aqui no slide. Por que esse dolo é chamado de dolo normativo? Porque esse dolo, ele tem dentro de si a potencial consciência da ilicitude. Vejam, minha gente, como é interessantíssimo. O direito penal é lindo. Se eu pudesse, eu me casaria com o direito penal, eu levaria para o altar. É lindo, é uma maravilha. Percebam, veja que interessante isso. Nós hoje temos duas consciências no crime. Nós temos a consciência do dolo, que é a consciência de saber o que nós estamos fazendo. E hoje nós temos a consciência da ilicitude, que está dentro da culpabilidade. Dentro da teoria psicológica, a consciência do dolo já era a consciência da ilicitude. Ou seja, eu não apenas sei o que faço, como sei que o que eu faço é ilícito. Para a teoria psicológica, o dolo é dotado da consciência da ilicitude, da potencial consciência da ilicitude. Eu sei o que faço e sei que o que eu faço é ilícito. É ilícito. Isso, essa existência da potencial consciência da ilicitude dentro do dolo, para a teoria psicológica da culpabilidade, nos remete ao chamado dolo normativo. Hoje, o que nós temos na teoria finalista, hoje o que nós temos é o dolo natural. É o dolo de saber o que estamos fazendo. Nós só analisamos a potencial consciência da ilicitude, ou seja, além de saber o que estou fazendo, lá do dolo, eu sei que o que eu faço é ilícito, eu só analiso isso quando eu analiso a culpabilidade. Quais são as críticas feitas à teoria psicológica da culpabilidade? Quais são as críticas? Né? Que a teoria psicológica da culpabilidade não explicava a figura da inexigibilidade de conduta diversa. Não explicando, portanto, o que aconteceria nas situações de coação moral irresistível e de obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Como assim, Ednaldo? Hoje eu consigo explicar o que acontece com a pessoa que pratica um crime estando coagida moralmente. Aquele gerente do banco que teve a sua família feita refém por assaltantes e que é obrigado a ir até a agência e abrir o cofre para ser tomado de assalto. Essa pessoa está coagida moralmente, de modo irresistível. Ela não está praticando crime, porque é inexigível dela uma conduta diversa. Isso quem explica é o finalismo. Como a teoria psicológica da culpabilidade aplicada lá no causalismo não dá essa explicação, ela recebe essa crítica, junto com a crítica que é feita em relação às situações envolvendo a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Minha gente, nós temos menos de 1 minuto, nossa aula está encerrando por aqui. Eu recomendo que vocês estudem bastante o tema de culpabilidade. É dentre os 3 temas do que nós